você merece o seu cantinho, mãe. Foi assim que ele disse, com a voz mansa de quem pensa estar fazendo o bem, mas o olhar gelado de quem já não reconhece mais quem tem diante de si. Eu fiquei parada, sem saber se chorava ou agradecia. Olhei em volta. Cada canto daquela casa carregava um pedacinho da minha vida. O cheiro do café que eu fazia pro Francisco, o tapete que eu mesma crochetei, o retrato dos meninos pequenos. Tudo ali tinha um pedaço meu. E, ainda assim, eu era quem precisava sair. Peguei minha sacola de linhas, dobrei o pano de prato que estava bordando e caminhei até a porta. O silêncio do corredor foi o som mais alto que já ouvi. Porque quando uma mãe é mandada embora, não é só a casa que ela perde, é o sentido do que ela construiu. Mas eu não disse nada. O que eu tinha para dizer, ele só entenderia mais tarde. Naquela noite, enquanto o vento frio batia no meu rosto, eu fiz uma promessa. Não para ele, para mim mesma. Que eu nunca deixaria que a dor me definisse. Porque o que eu havia guardado era muito maior do que ele podia imaginar. Depois que a porta se fechou atrás de mim, percebi que o que mais dói não é ser mandada embora, é entender que o amor também pode ter prazo de validade. Eu caminhei devagar, com o coração pesado e o corpo cansado, tentando lembrar em que momento um filho deixa de ser filho e vira apenas alguém que te tolera por costume. Quando ele disse, você merece o seu cantinho, o que ele realmente quis dizer foi, você não cabe mais na minha vida. E talvez essa seja a frase mais cruel que uma mãe pode ouvir. Meu nome é Luzia, sabe, eu passei a vida acreditando que cuidar era a maior forma de amar. Cuidar do Francisco, meu marido, quando a doença o levou para a cama, me ensinou o valor da paciência. Cuidar dos meus filhos, mesmo com as mãos cansadas de tanto crochetar, me mostrou o que é sacrifício. Mas ninguém ensina a gente a cuidar do coração quando ele quebra dentro da própria casa. Hoje eu conto essa história não para que sintam pena, mas para que entendam o que acontece quando o silêncio vira a única resposta possível. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal Vozes Guardadas no Tempo e diz nos comentários de onde está assistindo. É bonito saber até onde as nossas histórias alcançam. Porque, às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente se tem. E o que eu tinha, aquilo que meu filho nem sonhava que existia, ainda estava guardado, esperando a hora certa de mudar o rumo de tudo. A casa sempre teve som de linha puxando e tesoura cortando. Era assim desde o tempo em que Francisco chegava do trabalho com o rosto suado e me perguntava, Luzia, hoje o que você inventou com essas linhas? Ele ria do meu jeito calado, dizendo que o barulho do meu crochê era o som da nossa vida se costurando. E era mesmo. Cada ponto, cada flor bordada, cada toalha que eu fazia para vender na vizinhança, tudo carregava o esforço de quem lutava para que os filhos tivessem um futuro que a gente nunca teve. Francisco era um homem simples, mas justo. A vida nos ensinou a andar devagar, com fé e paciência. Quando ele adoeceu, a casa perdeu o riso, e o barulho das minhas agulhas passou a ser o único som que ainda dizia, estamos vivos. Foram anos difíceis, de remédios caros e noites em claro, mas eu nunca reclamei. Eu via o olhar dele pedindo perdão por estar fraco, e eu respondia com silêncio e carinho. Cuidar dele foi o meu jeito de agradecer por tudo o que construímos juntos. Quando ele partiu, eu não chorei alto. Só sentei na beira da cama e deixei a agulha cair no chão. Foi ali que eu percebi, minha vida nunca mais seria a mesma. Depois do enterro, a casa parecia grande demais para mim. As vozes que antes enchiam o espaço tinham virado lembrança. Samuel, o mais velho, já morava na cidade com a esposa. Mariana, a do meio, era a única que ainda aparecia com frequência, trazendo pão e um abraço. Gabriel, o caçula, andava distante, sempre ocupado com o trabalho. Eu não os culpava.
O mundo de hoje é rápido demais para quem aprendeu a viver com calma. Só que o que eu não imaginava é que a solidão, quando se instala, muda a forma como a gente enxerga o tempo, ele deixa de passar, e começa a pesar. Foi numa tarde de domingo que Samuel chegou com aquele tom ensaiado de quem vem resolver um assunto. Mãe, a gente estava conversando, e achamos que talvez fosse melhor a senhora vir morar conosco. A casa aqui é grande, vai ter mais conforto, companhia, eu ouvi, calada. Ele parecia sincero, e eu quis acreditar. A verdade é que, no fundo, eu só queria um pouco de presença, mesmo que fosse por piedade. Recolhi minhas coisas e, dias depois, estava na casa dele. Tudo parecia novo, bonito, moderno e frio. Nos primeiros dias, a nora, Carla, sorria demais. Oferecia café, elogiava meu crochê, dizia que queria aprender. Mas bastou a primeira visita dos amigos deles para entender o que estava por trás. Sua mãe faz esses tapetes à mão? Que coisa mais tradicional, disseram, com aquele ar de quem confunde simplicidade com vergonha. Eu fingi não ouvir. Samuel mudou de assunto, riu nervoso, e eu me calei. Foi ali que o primeiro fio da confiança começou a se soltar. Com o tempo, fui me tornando um enfeite que incomodava. Me pediam para não deixar linhas na sala, para evitar visitas de vizinhas, para descansar mais. O que eles chamavam de descanso, eu chamava de esquecimento. Um dia, enquanto eu terminava um pano de prato na varanda, ouvi Carla dizendo: ela é boa, mas a gente precisa de mais espaço, Samuel. Os clientes da empresa vêm aqui, entende? A imagem conta muito. A frase entrou pelos meus ouvidos e foi se alojar no peito. A imagem conta muito. Eu, que passei a vida costurando o nome da família com suor e dignidade, agora era uma mancha no quadro perfeito deles. Naquela noite, Samuel se aproximou com cuidado. Mãe, eu e a Carla pensamos numa coisa boa para a senhora. Achamos que a senhora devia ter o seu próprio cantinho, um lugar tranquilo, sabe? Onde possa fazer seus crochês à vontade. Eu sabia o que ele queria dizer. E mesmo assim, deixei que ele dissesse até o fim. Ele achava que estava sendo gentil, mas o que eu ouvia era uma sentença. Recolhi minhas coisas no mesmo silêncio em que vivi. Dobrei cada pano como se guardasse memórias. No fundo da gaveta, coloquei a caixinha de metal que o contador do Francisco me entregou tempos atrás. Ele havia dito: seu marido era um homem precavido. Deixou isso para a senhora, mas pediu que só usasse quando o coração dissesse que era a hora. E talvez aquela fosse a hora. Enquanto fechava a mala, pensei em tudo o que já costurei e descosturei nessa vida. A dor, o amor, a solidão, tudo tem ponto, basta saber puxar a linha certa. Saí sem olhar para trás, e o portão se fechou com um estalo seco. Na rua, o vento batia no rosto como se quisesse me acordar. Peguei o primeiro ônibus que passou, sem destino certo, levando comigo apenas o essencial, minhas linhas, minhas agulhas e o segredo que ninguém sabia que eu guardava. Na janela do ônibus, vi a cidade se afastando e senti uma paz estranha. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse espaço para respirar. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia de onde estava saindo, e isso, às vezes, é o primeiro passo para recomeçar. Quando o ônibus parou na rodoviária, já era noite. Eu desci devagar, segurando a sacola como quem carrega o pouco que restou de uma vida inteira. O vento era frio, mas não doía. Engraçado como, depois que a gente atravessa uma dor grande, o resto parece suportável. Caminhei sem destino por algumas ruas, até que uma placa simples me chamou a atenção: Kitnetes Dona Lúcia, aluguel mensal. Toquei a campainha, e uma senhora baixinha,
de cabelos grisalhos e olhar bondoso, me recebeu. Tem um quarto simples, mas limpo. Serve? Eu apenas sorri e respondi: depois de onde eu vim, minha filha, qualquer lugar que me deixe respirar já é suficiente. Aquele pequeno quarto, com paredes descascadas e cheiro de sabão em pedra, virou meu abrigo. No começo, o silêncio era incômodo. Eu ouvia meus próprios pensamentos ecoando, me perguntando se eu tinha falhado como mãe, ou se era apenas o tempo me ensinando que até o amor precisa de limites. Foram dias de lágrimas quietas e noites em claro, mas também de reflexão. Aos poucos, comecei a perceber que eu ainda tinha duas coisas valiosas: minhas mãos e o dinheiro que Francisco havia deixado. Não era uma fortuna, mas era o bastante para reacender algo dentro de mim, uma vontade antiga de criar, de ensinar, de continuar. Com o dinheiro, paguei alguns meses adiantado do aluguel e comprei novelos de linha colorida. No primeiro dia, sentei perto da janela e comecei um tapete. Cada ponto parecia um desabafo. Um ponto para saudade, outro para mágoa, outro para esperança. Quando terminei, coloquei o tapete para secar e percebi que, pela primeira vez em semanas, eu tinha sorrido. O crochê voltou a ser o que sempre foi para mim, um remédio silencioso. E foi ali, entre linhas e lembranças, que nasceu a primeira ideia do que viria a ser o Ateliê Francisco. No dia seguinte, fui até o bairro onde vivi por mais de 30 anos. A vizinhança continuava a mesma, com cheiro de pão quente e gente conversando nas calçadas. Passei em frente à casa da dona Nair, minha antiga vizinha. Ela me reconheceu de longe, abriu os braços e disse: Luzia. Pensei que a senhora tinha se mudado para longe. Eu sorri, tentando esconder a dor. Mudei, mas o coração ficou por aqui. Contamos histórias, tomamos café, e quando falei do meu sonho de abrir um pequeno ateliê, ela bateu palmas como uma criança. Ah, Luzia, se alguém merece isso, é você. E olha, tem uma salinha para alugar ali perto da feira, bem do tamanho do seu talento. No mesmo dia, fui ver o espaço. Era pequeno, com o chão gasto e janelas velhas, mas quando entrei, senti algo bom, como se as paredes me reconhecessem. Paguei 3 meses adiantado e, com a ajuda de Mariana, comecei a arrumar tudo. Ela, diferente dos irmãos, nunca me virou as costas. Chegava de ônibus no fim de semana com sacolas de mantimentos e um sorriso que parecia remendo em ferida aberta. Mãe, isso aqui vai ficar lindo. O papai ficaria tão orgulhoso, essas palavras me deram força. Dei ao lugar o nome de quem me ensinou a não desistir, Ateliê Francisco. Nos primeiros dias, ninguém aparecia. Mas eu seguia indo, religiosamente. Varri o chão, limpei as janelas e pendurei meus bordados na parede. As pessoas passavam, olhavam, elogiavam, até que uma moça jovem, de olhar cansado, entrou. A senhora dá aula de crochê? Ela parecia tímida, o tipo de pessoa que carrega mais dor do que deveria para pouca idade. Eu respondi: dou sim, minha filha. O crochê ensina a costurar a paciência. Ela sorriu, e naquele sorriso eu vi o começo de algo maior do que eu imaginava. Com o tempo, o Ateliê Francisco virou mais do que um lugar de linha e agulha, virou abrigo. Mulheres de todas as idades começaram a aparecer, viúvas, separadas, cansadas da vida. Algumas vinham aprender, outras só para conversar. E eu, que achava ter perdido minha família, descobri outra, costurada pelo mesmo fio invisível da sobrevivência. A cada história contada ali, eu me via um pouco mais. Eu percebia que o amor de mãe não acaba quando o filho se afasta, ele apenas muda de endereço. Enquanto isso, Samuel seguia distante. Mariana me contava que a empresa dele não ia bem, que ele andava preocupado. Eu ouvia e silenciava.
O tempo tem seu próprio modo de ensinar. Uma noite, sozinha no ateliê, peguei a caixinha de metal e a abri. Dentro, estava o dinheiro que restava, e uma carta de Francisco, escrita de próprio punho. Se um dia a vida for dura demais, lembre-se, Luzia, o amor que damos nunca se perde. Ele só muda de forma. Fechei a caixa com as mãos trêmulas. Era como se ele ainda estivesse ali, me lembrando que o perdão também é uma forma de liberdade. Eu não sabia ainda, mas aquele dinheiro e aquele ateliê seriam o começo de uma nova trama, uma que costuraria não só meu destino, mas também o de quem um dia me mandou embora. As manhãs no ateliê tinham cheiro de linha nova e café passado. Eu abria as janelas e deixava o sol entrar como quem convida a esperança para sentar um pouco. As mulheres chegavam aos poucos, umas traziam filhos, outras traziam mágoas, e cada uma encontrava ali um pedacinho de paz. O barulho das conversas se misturava ao som das agulhas, e eu percebia que, quando a gente ensina algo com as mãos, acaba costurando também o que está rasgado por dentro. Com o tempo, o ateliê Francisco virou refúgio. Um dia, Dona Rita chorou porque vendeu sua primeira toalha. Noutro, a pequena Helena me trouxe uma flor feita de linha roxa, para a senhora não esquecer que ainda tem cor na vida, ela disse. Foi nessa simplicidade que encontrei sentido novamente. O dinheiro que Francisco deixou era o combustível, mas o que me sustentava de verdade era ver outras mulheres se reerguendo junto comigo. Às vezes, quando o sol se punha, eu ficava sozinha no ateliê olhando para as fotos antigas. Samuel e os irmãos sorrindo ao lado do pai, um retrato de tempos que não voltam. Eu me perguntava se eles lembravam de mim, se sentiam falta do cheiro do bolo de fubá ou do som do rádio velho tocando enquanto eu bordava. Mas eu não ligava. Aprendi que certas respostas só chegam quando o coração deles está pronto para ouvir. Foi então que o destino resolveu dar um nó novo nessa trama. Mariana chegou aflita, Samuel estava em apuros. A empresa endividada, o orgulho ferido. Ele não ligou para mim, claro. Mandou recado por ela. Ele precisa de ajuda, mãe. Diz que não sabe por onde começar. Eu ouvi e permaneci em silêncio. O dinheiro ainda guardado na caixinha, o mesmo que poderia mudar tudo, queimava na minha mente. Por um instante, pensei em deixar o destino cuidar. Mas logo lembrei das palavras de Francisco: o amor que damos nunca se perde. Naquela noite, abri a caixa, contei o que restava e respirei fundo. Fiz um depósito anônimo, não o suficiente para resolver a vida dele, mas o bastante para lembrá-lo de que ainda havia alguém torcendo. Nenhum bilhete, nenhuma pista. Apenas um gesto, daqueles que falam mais do que qualquer sermão. Depois, voltei ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. O crochê, mais uma vez, virou o meu confessionário. Dias depois, Mariana contou que Samuel estava aliviado, mas intrigado. Disse que apareceu um dinheiro misterioso na conta, mãe. Tá achando que é erro do banco. Eu apenas sorri. Não era erro, era lição. Às vezes, Deus costura com linhas invisíveis, e a gente nem percebe. Enquanto isso, Gabriel, o filho distante, me mandou mensagem: havia conquistado uma vaga importante numa empresa de design. Lembrei da senhora, mãe. Ainda tenho aquele tapete que fez para mim na infância. Fiquei olhando para a tela por um tempo, sem saber o que responder. No fundo, senti que algo começava a se remendar. O ateliê seguia crescendo, e o dinheiro guardado diminuía devagar, sempre transformado em ajuda, reforma, esperança. Mas o mais bonito é que, junto com cada ponto costurado, eu percebia que a vida estava me preparando para um reencontro, não apenas com meus filhos, mas comigo mesma. O tempo passou rápido demais, e o ateliê, antes silencioso, virou um ponto de encontro de histórias.
Cada linha que eu ensinava a entrelaçar parecia um conselho que eu mesma precisava ouvir. Eu me sentia útil de novo, e não apenas para mim, mas para quem achava que a vida tinha terminado. E foi num desses dias tranquilos, entre um café e outro, que o passado resolveu bater na minha porta. Era uma tarde abafada, e o sol entrava fraco pela janela. Eu estava ajudando Dona Rita a terminar um caminho de mesa quando ouvi uma voz do lado de fora. Com licença, a senhora é a Dona Luzia? Reconheci o timbre na hora, mesmo antes de olhar. Samuel. Meu filho. O mesmo que me dissera que eu merecia o meu cantinho, agora com os ombros caídos e um olhar que misturava vergonha e desespero. Por um segundo, o ar me faltou. Mas logo respirei fundo e respondi: sou eu, meu filho. Entra, o sol tá forte lá fora. Ele hesitou antes de cruzar a porta. Olhou em volta, observou as prateleiras, as linhas, as mulheres trabalhando. Parecia não entender como um lugar tão simples podia ter tanta vida. Ficou calado por um tempo, mexendo nas mãos, até que disse: Eu precisava ver a senhora. As coisas não estão boas. A voz dele tremeu, e eu senti o peso das palavras que ele não conseguia dizer. Ele explicou que a empresa faliu, que os sócios o abandonaram, que Carla, a esposa, foi embora com as economias. Eu perdi tudo, mãe. Tudo. Ouvir aquilo doeu. Não porque ele estava quebrado, mas porque finalmente entendia o que é perder algo que não tem preço. E, ainda assim, eu não consegui sentir raiva. Mãe que é mãe não se alimenta de vingança, mas de compaixão. Ele chorou, e eu, sem dizer nada, apenas servi um café. Ficamos ali, sentados, como dois estranhos tentando lembrar o caminho de volta. Eu sinto vergonha, mãe, ele disse de repente. Eu não devia ter feito o que fiz. O arrependimento dele veio simples, sem drama. E talvez por isso tenha doído mais. Eu olhei para ele, pela primeira vez, enxerguei não o homem que me expulsou, mas o menino que chorava quando caía e pedia colo. A vida tem dessas ironias, ela te faz dar voltas até que o orgulho se curve diante da verdade. Não contei nada sobre o dinheiro, nem sobre o depósito anônimo. Às vezes, a lição vale mais quando é aprendida sem explicação. Apenas disse: tudo bem, Samuel. A gente perde para aprender a dar valor. Mas o que importa é não se perder por dentro. Ele me olhou como quem tenta entender e perguntou se podia voltar outro dia. Pode, meu filho. A porta sempre esteve aberta. Depois que ele saiu, eu fiquei parada, olhando o sol se pôr por entre as cortinas. Era bonito e triste ao mesmo tempo. Eu sabia que aquele reencontro era o primeiro ponto de uma nova costura, frágil, mas necessária. Naquela noite, escrevi no meu caderno: perdoar não é esquecer, é escolher não carregar o que já pesa demais. Os dias seguintes foram diferentes. Samuel começou a aparecer de vez em quando. Ajudava a carregar caixas, consertava uma tomada, conversava com as mulheres do ateliê. No início, o olhar das alunas era desconfiado, mas logo perceberam que ele estava tentando se refazer. Mariana chorava de alegria cada vez que o via entrando. Gabriel, ao saber da aproximação, ligou e disse que queria visitar também. Pela primeira vez em anos, os três irmãos voltariam a se ver. E assim, sem pressa, a vida foi se remendando. O ateliê se tornou o ponto de encontro da nossa história, onde o orgulho foi desfiado e o amor reencontrou espaço. Mas eu ainda tinha algo a fazer. Um último gesto que deixaria tudo no lugar certo. O dinheiro que restava na caixinha ainda não tinha destino, e meu coração dizia que estava perto da hora de usá-lo. Naquela noite, enquanto fechava o ateliê, ouvi o vento bater nas janelas e senti a presença de Francisco,
como se ele me dissesse: é agora, Luzia. A linha tá pronta para ser arrematada. Eu sorri sozinha e entendi o recado. O que viria a seguir não seria apenas o fim de uma história, mas o começo de um legado. Depois que Samuel começou a aparecer no ateliê, a vida ganhou outro ritmo. Não era mais a rotina de antes, cheia de mágoas escondidas, era um recomeço silencioso, cheio de cuidado e cautela. Eu percebia o esforço dele em tentar caber novamente nos meus dias, e eu, mesmo com o coração cheio de feridas antigas, deixava que a presença dele se ajeitasse aos poucos entre os espaços do perdão. Às vezes, ele chegava mais cedo, varria o chão, ajeitava as prateleiras. As mulheres do grupo, que já sabiam da nossa história, observavam com um respeito silencioso. Sabiam que ali dentro não se tratava só de crochê, era uma história sendo remendada ponto a ponto. Certa tarde, Samuel trouxe um presente, uma moldura de madeira simples, com uma foto minha e de Francisco que ele havia restaurado. Achei no quartinho da casa, mãe, pensei que devia estar aqui. Fiquei sem palavras. O tempo todo que morei com ele, nunca ouvi reparar em detalhes assim. Aquela imagem, de nós dois sorrindo com o sol batendo no rosto, era um lembrete do que já fomos. Obrigada, meu filho, respondi com a voz embargada. Ele apenas assentiu, sem coragem de me encarar, e foi ajudar Dona Cida com os novelos. As semanas foram passando, e o ateliê parecia mais vivo do que nunca. As alunas cresciam, vendiam suas peças, iam alto, e cada risada era como uma bênção. Às vezes, eu me perguntava se Francisco, lá do alto, via aquilo tudo. Você conseguiu, Luzia, eu imaginava ele dizendo. Mas eu sabia que ainda faltava um ponto para encerrar o bordado. O dinheiro guardado continuava na caixinha, como uma promessa que ainda não tinha se cumprido. Uma noite, Mariana me ligou emocionada. Mãe, o Samuel quer fazer um jantar pra gente. Disse que é importante. Meu coração bateu diferente. Aceitei o convite sem pensar duas vezes. No dia marcado, cheguei cedo. A mesa estava posta, simples, mas bonita. Samuel parecia nervoso. Gabriel já estava lá, e Mariana ajudava na cozinha. Quando me viu, Samuel respirou fundo e disse: Mãe, antes de qualquer coisa, obrigado por ter vindo. Eu sei que errei, e talvez nunca consiga apagar o que fiz. Mas quero tentar recomeçar, do jeito certo. O jantar foi leve, cheio de lembranças e risos tímidos. Falamos de Francisco, dos natais antigos, das viagens que nunca fizemos. Era como se o tempo tivesse nos devolvido um pouco do que nos tirou. E ali, olhando para os meus filhos reunidos, percebi que o momento de cumprir a promessa havia chegado. Nos dias seguintes, comecei a preparar tudo. Abri a caixinha, contei o dinheiro restante e senti um aperto bom no peito. Sabia exatamente o que fazer. Fui até o contador de Francisco, o mesmo homem que guardou o segredo por tantos anos. Seu Antônio, o senhor ainda lembra do meu marido, né? Ele sorriu, com o olhar cansado de quem conhece a vida. Como esquecer, Dona Luzia? Francisco era um homem de palavra. Sempre dizia que a senhora era a linha que segurava tudo. Entreguei-lhe um envelope com instruções e disse: quero que esse dinheiro sirva para algo que tenha alma. O resto, o destino vai saber para onde levar. Com a ajuda de Mariana, planejei uma surpresa. Convidei todos para um jantar no ateliê, mas dessa vez não era apenas um encontro, era uma despedida de uma parte do passado. Passei o dia limpando, arrumando, colocando flores frescas e espalhando as peças mais bonitas pelas paredes. As mulheres do grupo, que já sabiam de tudo, prepararam bolos, suco de luzes. Quando o sol se pôs, o ateliê Francisco estava mais bonito do que nunca.
Quando meus filhos chegaram, ficaram admirados. Mãe, o que é isso tudo? Perguntou Gabriel. Eu sorri, pedindo que se sentassem. Hoje, quero mostrar para vocês o que eu venho guardando todos esses anos. Não é só o que Francisco deixou, é o que aprendi com a vida. O silêncio foi profundo. Caminhei até a mesa e peguei 3 envelopes, um para cada um. Aqui dentro tem um pedaço da nossa história. Um lembrete de que o amor não se apaga, mesmo quando o orgulho tenta. Eles se entreolharam, curiosos, mas eu pedi que abrissem apenas quando estivessem sozinhos. Algumas lições precisam de silêncio para fazer sentido, expliquei. O jantar seguiu com risadas contidas e lágrimas disfarçadas. No final, Samuel me abraçou. Foi um abraço demorado, sincero, daqueles que desfazem anos de distância. Mãe, se o pai estivesse aqui, ele teria orgulho da senhora. Eu olhei pro teto, como quem agradece em silêncio, e respondi: ele está, meu filho. Sempre esteve. Enquanto eles iam embora, fiquei sozinha no ateliê. Sentei na cadeira, olhei ao redor e senti uma paz que há muito tempo não sentia. O dinheiro estava acabando, mas o valor verdadeiro do que eu tinha construído só começava a florescer. O que eu não sabia é que aquele jantar ainda não seria o fim, o destino ainda guardava um último ponto para arrematar essa trama. Na manhã seguinte ao jantar, o ateliê parecia diferente. O sol entrava pela janela com uma luz mais calma, e o cheiro do café parecia mais doce. Eu sabia que, em algum lugar da cidade, meus filhos estavam abrindo os envelopes que deixei. Dentro de cada um, não havia apenas dinheiro, havia palavras, memórias, escolhas. Não escrevi para causar espanto, mas para costurar o que o tempo tinha rasgado. Às vezes, a verdade precisa chegar devagar, como quem pede licença para entrar. No envelope de Mariana, coloquei uma carta e uma pequena quantia. Escrevi que ela sempre foi o coração que manteve a família de pé, mesmo quando tudo desabava. Pedi que usasse o dinheiro para reformar a casa dela, aquele lar que sempre recebeu todo mundo de braços abertos. Filha, a generosidade que mora em você é o bem mais valioso que um ser humano pode guardar. Use essa ajuda para continuar acolhendo os outros como sempre fez. Foi por isso que o pai te chamava de luz. O envelope de Gabriel trazia um valor um pouco maior e um bilhete curto. Meu filho, o mundo pode te dar status, mas o que te torna grande é a lembrança do lugar de onde veio. Que esse presente te ajude a investir no teu caminho, e nunca te deixe esquecer de onde vem a tua força. Eu sabia que ele, tão racional, demoraria a chorar. Mas também sabia que aquelas palavras um dia o fariam parar. E, por fim, o de Samuel. O mais difícil. Dentro, coloquei apenas metade do que restava e uma carta escrita à mão, tremida, mas firme. Meu filho, você me tirou de casa, mas não conseguiu me tirar de dentro de você. O amor de mãe é teimoso. Não desiste, não desaparece. O que estou te dando hoje não é herança, é aprendizado. Com esse dinheiro, quero que refaça o que um dia quebrou, não a empresa, mas a família. O resto, o tempo te ensina. Por dias, não recebi notícia de nenhum deles. Eu não esperava aplausos, tampouco arrependimentos em voz alta. O silêncio, às vezes, é a resposta mais sincera. Continuei meus dias no ateliê, ensinando, rindo, ouvindo histórias. Era ali que eu me sentia viva, naquele lugar onde a dor virou linha e o amor virou trama. Mas o destino, mais uma vez, resolveu surpreender. 2 semanas depois, Mariana apareceu chorando. Mãe, o Samuel me ligou. Quer que a gente se reúna, disse que precisa falar com todas nós. Fiquei em silêncio, o coração acelerado. Ela continuou,
ele quer fazer isso aqui, no ateliê. Concordei. Se fosse para fechar um ciclo, que fosse onde tudo começou. No dia marcado, o sol estava se pondo. Samuel chegou primeiro, de camisa simples, sem relógio caro, sem pressa. Gabriel veio logo depois, com um olhar calmo. Mariana, como sempre, trazia pão e café. Sentamos ao redor da mesa grande, onde tantas vezes costurei esperança. Samuel respirou fundo e começou: eu li a carta, mãe. Li e chorei como criança. Porque só agora entendi o que o pai quis dizer quando dizia que a senhora era o alicerce da casa. Ele contou que usou o dinheiro não para reerguer a empresa, mas para quitar a dívida de uma antiga funcionária, mãe solo, que estava prestes a perder o apartamento. Foi o que o coração mandou. E eu entendi, era isso o que a senhora queria me ensinar, não era? Eu não respondi, apenas sorri. Porque às vezes, quando o filho aprende a lição, a mãe não precisa mais falar. Gabriel colocou sobre a mesa um portfólio. Mãe, com o que a senhora me deu, comprei o material para abrir meu próprio estúdio. E escolhi um nome, Trama Francisco. Olhei para ele e senti um nó na garganta. Francisco, se estivesse ali, teria se orgulhado daquele gesto. Mariana chorava, abraçando os irmãos. Pela primeira vez em anos, senti que a família tinha voltado a respirar o mesmo ar. E naquele instante, compreendi. O dinheiro de Francisco não tinha o poder de comprar felicidade, mas serviu para lembrar cada um de nós do que realmente importa, o amor que se dá sem esperar retorno. Quando a noite caiu, acendemos as luzes do ateliê e, juntos, brindamos. Não com taças caras, mas com café quente. Rimos, lembramos de histórias antigas e agradecemos por ainda estarmos vivos para recomeçar. Eu olhei ao redor e percebi que aquele lugar, que nasceu da dor, agora florescia como símbolo de perdão. Antes de dormirem, deixei que levassem alguns dos meus bordados. Disse que cada peça carregava um desejo, que nunca mais deixássemos o orgulho nos desencontrar. Quando eles se despediram, senti o coração leve. Era o tipo de paz que não se explica, só se sente. E, ainda assim, no fundo do peito, havia uma voz dizendo que aquela história ainda não tinha terminado. O destino, como toda boa costureira, ainda guardava um último ponto para fechar esse bordado de vida. Depois daquela noite no ateliê, eu dormi com o coração leve. Era como se cada lágrima derramada tivesse virado semente. Os dias seguintes foram de uma calma bonita, não aquela calma da solidão, mas a de quem finalmente fez as pazes com o próprio destino. As mulheres vinham trabalhar mais animadas, o riso delas soava diferente. Diziam que o ambiente estava mais leve. E eu sabia por quê. O perdão tem esse poder silencioso de limpar o ar, de abrir espaço para novas histórias. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que ainda havia um último gesto a ser feito. Às vezes, o coração avisa antes da razão entender. Uma tarde, enquanto organizava os novelos de linha, encontrei um papel antigo no fundo da gaveta. Era uma anotação de Francisco, escrita à mão, meio amarelada pelo tempo. Lia-se: se um dia sobrar amor e sobrar espaço, faça da nossa casa um abrigo. Fiquei olhando aquelas palavras por minutos, sentindo o peso e a doçura delas. Ele sempre acreditou que o que é bom precisa ser dividido, e talvez essa fosse a minha hora de cumprir o que ele sonhou. Peguei o telefone e liguei para Mariana. Filha, lembra da casa antiga? Aquela onde vocês cresceram. Ela respondeu sorrindo: claro, mãe. Como esquecer? Então eu disse: acho que tá na hora da gente dar um novo destino para ela. No dia seguinte, fomos juntas ver o imóvel. As paredes estavam descascadas, o jardim tomado pelo mato, mas eu enxergava ali o mesmo lugar onde meus filhos aprenderam a andar.
Vamos reformar isso, mãe? Mariana perguntou. Eu apenas disse: vamos reconstruir, para quem precisa mais do que a gente. As semanas que se seguiram foram de trabalho intenso. O ateliê Francisco virou um canteiro de solidariedade. As alunas ajudaram com a pintura, Gabriel projetou a fachada e Samuel organizou uma campanha para arrecadar móveis e utensílios. A comunidade se envolveu de um jeito que me emocionava todos os dias. Era como se a casa renascesse junto comigo. Quando finalmente tudo ficou pronto, penduramos na entrada uma placa simples: Casa do Legado, abrigo temporário para mulheres em recomeço. No dia da inauguração, o bairro inteiro apareceu. Havia bolo, música, crianças correndo. Mariana fez um discurso bonito, mas foi Samuel quem me pegou de surpresa. Pegou o microfone e disse: durante muito tempo, eu achei que dar conforto era comprar coisas. Hoje entendo que é oferecer um lar. E se eu sou o homem que estou tentando ser, é porque essa mulher aqui me ensinou o que é dignidade. Ele olhou para mim, e os olhos marejaram. Essa casa é mais do que paredes, é o coração da nossa família batendo de novo. Naquele instante, eu vi Francisco em cada canto. Vi o sorriso dele nas janelas abertas, senti o toque dele no vento que entrava leve. O dinheiro que ele havia deixado se transformou em algo maior do que qualquer bem material, virou alicerce de amor, símbolo de justiça com alma. Eu percebi que o verdadeiro legado não é o que a gente acumula, mas o que a gente compartilha. As primeiras mulheres a chegarem na casa do legado vieram tímidas, carregando sacolas e feridas. Cada uma tinha uma história que doía mais do que a outra. Algumas traziam filhos pequenos, outras apenas lembranças ruins. Acolhê-las foi como me acolher de novo. Ensinei crochê, ouvi desabafos, fiz café. O som das agulhas voltava a encher os dias, só que agora não era mais o som da minha solidão, era o coro de recomeços. Samuel e Gabriel passaram a visitar o abrigo com frequência. Mariana coordenava os horários, e juntas, transformamos aquele projeto em algo vivo. Uma tarde, enquanto observava as mulheres rindo no quintal, Samuel me disse: mãe, o que o pai deixou foi importante, mas o que a senhora fez com isso, isso é eterno. Eu sorri e respondi: filho, o amor é a única herança que não se gasta. O tempo, que antes me pesava, agora me parecia um amigo. Eu aprendi que tudo o que a gente doa com o coração volta de um jeito ou de outro. E mesmo depois de tudo que vivi, percebi que nunca perdi nada, apenas troquei o que era dor por o que é propósito. Mas, como em toda trama, ainda faltava um último ponto. E esse ponto, eu não sabia, seria costurado por alguém que vinha de muito longe, alguém que guardava o nome e o sorriso de Francisco. Era uma manhã de céu limpo, dessas que parecem prometer algo novo. Eu estava no ateliê, servindo café para as mulheres da casa do legado, quando ouvi baterem à porta. Pode entrar, gritei do balcão, sem levantar os olhos. Os passos que vieram em seguida eram lentos, mas firmes. Quando olhei, vi um rapaz alto, moreno, com um envelope na mão e um sorriso tímido. A senhora é a dona Luzia? Perguntou. Assenti, e ele estendeu o envelope. Isso é da parte do seu Antônio, o contador. Disse que era importante. Meu coração acelerou. Abri o envelope com cuidado. Dentro, havia uma carta e um documento. As palavras, escritas por seu Antônio antes de falecer, diziam que Francisco havia deixado um investimento antigo, aplicado em meu nome, que só agora poderia ser resgatado. O valor não era pequeno, o bastante para ampliar a casa do legado e garantir o futuro do projeto. As lágrimas escorreram sem aviso. Era como se Francisco, de onde estivesse, tivesse dado o ponto final que faltava na nossa história. Chamei os filhos e contei a novidade.
Samuel olhou pro teto e disse: ele sempre foi um passo à frente, né, mãe? Gabriel, emocionado, falou baixo. O pai sabia que a senhora ia transformar tudo em amor. E Mariana, com os olhos marejados, completou: o papai deixou o que a senhora já tinha, coração e coragem. Ficamos ali, abraçados, em silêncio, sentindo que a vida tinha costurado o último ponto. Com o novo dinheiro, reformamos o segundo andar da casa do legado, criamos uma biblioteca e um espaço de cursos. Dei o nome de Sala Francisco. As mulheres aprenderam a ler, a bordar, a vender, a acreditar. E cada conquista delas era um fio do mesmo bordado que começou no dia em que eu saí daquela casa com uma sacola de linhas e um coração partido. Às vezes, à noite, fico sentada na varanda, olhando o movimento do abrigo. As luzes acesas, as vozes das mulheres rindo, as crianças brincando no quintal. Penso em Francisco, em como ele me ensinou a cuidar, e em como a dor, quando é tratada com amor, vira propósito. Sinto orgulho, não do dinheiro, mas da transformação. E quando o vento sopra, trazendo o cheiro de café e sabão, fecho os olhos e agradeço. Porque, no fim, tudo o que eu guardei, amor, fé, paciência, foi o que realmente salvou a minha vida e a dos meus filhos. Mas o destino, esse velho artesão, ainda tinha uma surpresa. E eu estava prestes a descobrir que o amor, quando é verdadeiro, nunca se encerra, ele apenas muda de forma e volta, costurado no tempo, com outro nome e o mesmo coração. Alguns meses depois da ampliação da Casa do Legado, uma nova remessa de alunas começou a chegar. Eram rostos novos, histórias diferentes, mas a mesma força de sempre. Entre elas, um menino chamava a atenção. Vinha todos os dias acompanhar a mãe, uma moça chamada Joana, que havia fugido de um casamento violento. O garoto, de uns 8 anos, gostava de ficar sentado na varanda observando tudo em silêncio. Um dia, me aproximei e perguntei: quer aprender a fazer crochê também? Ele sorriu e respondeu: quero aprender a costurar igual o seu marido costurava o tempo. Fiquei parada, surpresa. Francisco dizia exatamente essa frase quando eu me irritava com o ritmo das coisas. Luzia, o tempo é como linha, se puxa demais, arrebenta. Olhei para Joana, que explicou: meu filho tem sonhos estranhos, fala coisas que não sei de onde tira. Desde aquele dia, o menino passou a me ajudar no ateliê. Tinha um jeito doce, uma calma parecida com a do Francisco. Às vezes, quando ria, o som era idêntico. Parecia que o destino, brincando de costureiro, tinha me devolvido um pedaço do que levou. Certa tarde, enquanto eu guardava os materiais, ele me entregou um pequeno pedaço de pano. No meio, bordara com linhas coloridas: o amor não morre, ele muda de casa. Fiquei sem palavras. O bordado era simples, mas o significado me atravessou. Senti um arrepio percorrer o corpo. Peguei o menino no colo e disse: meu filho, você não imagina o quanto isso é verdadeiro. Ele respondeu, sorrindo: acho que seu Francisco sabia. Aquela frase ficou ecoando em mim por dias. Comecei a acreditar que, de alguma forma, o amor encontra brechas para se manifestar, seja num bordado, num gesto, num olhar de criança. Foi então que decidi emoldurar o pano e colocá-lo na parede principal da Casa do Legado, bem acima da porta de entrada. Todo mundo que passava por ali lia aquelas palavras e saía sorrindo. As notícias da casa começaram a se espalhar. Recebemos doações, voluntários, apoio. O que começou como um abrigo pequeno virou um símbolo de esperança para muita gente. E toda vez que alguém me agradecia, eu dizia o mesmo: não precisa agradecer. Só prometa que, quando puder, vai ensinar outra pessoa. O amor também se multiplica assim, de mão em mão. Numa dessas manhãs, Samuel chegou mais cedo.
Me ajudou a pendurar novos quadros e, de repente, ficou olhando o bordado do menino. Mãe, o amor não morre, ele muda de casa, bonito isso. Eu apenas sorri. Bonito e verdadeiro, meu filho. Ele passou o dedo sobre as letras e disse: Acho que o pai tá morando aqui agora. Não respondi, mas senti o coração se aquecer. Talvez fosse isso mesmo. Francisco vivia em cada linha, em cada história, em cada mulher que encontrava forças para recomeçar. Ele estava presente em tudo, inclusive naquele menino que chegou do nada e trouxe de volta a esperança. E eu sabia que, mesmo que o tempo seguisse seu curso, o bordado da minha vida estava completo. Mas o destino, paciente como sempre, ainda guardava o último fio, aquele que une o fim ao recomeço. O tempo, quando vivido em paz, deixa de ser inimigo. Eu já não contava os dias, apenas os sorrisos que via nascer ao redor. A casa do legado crescia, e cada canto respirava vida. As mulheres seguiam transformando dor em sustento, e as crianças corriam pelo quintal como se o mundo fosse um lugar seguro de novo. Às vezes, me sentava na varanda, observando tudo em silêncio, e pensava em como a vida é uma costura estranha. A gente começa sem saber o desenho que vai formar, e só entende quando olha para trás. Numa dessas tardes tranquilas, Samuel chegou com uma caixa nas mãos. Encontrei isso nos arquivos antigos da empresa, mãe. Acho que o pai escreveu para a senhora. Abri com cuidado. Dentro, um caderno pequeno, a capa gasta pelo tempo. As primeiras páginas tinham anotações financeiras, mas o que me fez tremer as mãos foi o que vinha depois: cartas. Francisco havia escrito várias, como se soubesse que eu as leria um dia, quando o coração estivesse curado o bastante para entender. Em uma delas, ele dizia: Luzia, o dinheiro é só o pano. O verdadeiro bordado é o que você faz com ele. Sei que um dia você vai transformar o que juntamos em algo maior do que nós. Eu fechei os olhos e chorei em silêncio. Ele sempre soube. Ele sabia que o amor que plantamos daria frutos até depois da nossa partida. Mostrei o caderno aos meus filhos naquela mesma semana. Mariana chorou abraçada a mim. Gabriel, sempre contido, passou os dedos pelas páginas e murmurou: o pai falava como quem enxerga o futuro. E Samuel, com a voz embargada, disse: acho que o legado dele nunca foi o dinheiro, foi a senhora. As palavras dele me tocaram fundo. Eu abracei e respondi: o legado dele foi nos ensinar que o amor precisa ter utilidade. Que ajudar é a forma mais bonita de agradecer por estar vivo. Os dias seguintes foram de gratidão. O ateliê ganhou novas cores, e o bordado com a frase "O amor não morre, ele muda de casa" virou o símbolo oficial da Casa do Legado. Recebemos um convite para contar nossa história numa feira de artesanato e projetos sociais da capital. Fui com as mulheres do abrigo e, ao chegar lá, vi pessoas de todo canto ouvindo atentas, emocionadas, como se nossas palavras também as remendassem por dentro. Durante o evento, uma repórter me perguntou: Dona Luzia, qual o segredo de ter superado tanta dor e transformado tudo em esperança? Eu pensei por um instante e respondi: foi o amor que ficou, e não o que se perdeu. A vida me tirou muita coisa, mas me deixou o poder de costurar de novo. Ela sorriu e disse: a senhora é uma inspiração. E eu, com simplicidade, retruquei: não, minha filha, só aprendi que a dor, quando é bem cuidada, também vira arte. Naquela noite, de volta para casa, sentei na varanda e olhei pro céu. Uma estrela brilhou mais forte que as outras. Era como se Francisco piscasse para mim, dizendo: tá bonito, Luzia. Você conseguiu. Eu fechei os olhos e senti uma calma tão profunda que quase dava para ouvir o barulho do coração batendo em paz. E ali, com a alma leve,
entendi que a vida não se trata de evitar o sofrimento, mas de dar a ele um propósito. Que o amor verdadeiro não é o que protege da dor, mas o que ensina a atravessá-la. E enquanto o vento soprava suave, percebi que meu bordado estava enfim completo, um ponto de cada vez, costurado com fé, coragem e o mais teimoso dos sentimentos, o amor. Mas, como toda boa história, a minha não termina aqui. Porque o amor, quando é de verdade, nunca tem ponto final, ele só muda de forma e continua, invisível, nos corações que aprende a tocar. Hoje, quando olho para trás, entendo que o dinheiro que Francisco deixou foi só a moldura, o quadro sempre esteve dentro de mim. Cada ponto de crochê, cada silêncio respeitado, cada perdão sem aplauso me ensinou a riqueza que não cabe em cofre, força, fé e propósito. Se um dia você se sentir empurrado para fora de um lugar, respire. Use a dor como linha e o tempo como agulha, costure o que sobrou. Se a sua história também andou se desfazendo pelos cantos, experimenta começar pelo fio mais simples, uma ação pequena, hoje. Escreva aquela carta, retome aquele curso, visite alguém que te fez falta. Às vezes, o recomeço cabe na palma da mão. E quando o coração estiver pronto, você vai perceber, o que a vida tirou em paredes, devolve em sentido. O amor não morre, só muda de casa. Agora me conta, qual ponto você vai dar hoje no seu recomeço? Já viveu algo que parecia fim e virou começo? Escreve nos comentários, eu vou ler. E, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem com a gente todo dia. Tem vídeo novo diariamente, para transformar dor em aprendizado e lembrança em vida. A gente segue junto, um ponto de cada vez.